Olá, sejam muito bem-vindas! Eu sou a Nanda Leite, mentora de mães, trabalho com desenvolvimento infantil de forma integrativa junto às famílias. Aqui no canal você encontra diversos assuntos sobre maternidade. Então já se inscreve, deixa nos comentários qual que é o próximo tema que você quer assistir. Toda semana tem episódio novo. Vem comigo para o nosso Mãecast. A convidada de hoje é nutricionista infantil, atua há 7 anos na área. Antes da nutrição, ela fez gastronomia na faculdade. Fez residência em saúde da família. Nas redes sociais você encontra como Veridiane Nutri Infantil. Lá você tem acesso às receitas de bolinhos saudáveis e muito conteúdo sobre como alimentar crianças de uma maneira saudável. Ela faz atendimento online, em domicílio, atende crianças de 6 meses a 15 anos de idade. Atende escolas e participou da edição da revista Crescer de fevereiro, escrevendo um artigo sobre o que vai no lanche. Sugestões de cardápio, dicas práticas e outras edições também. Seja muito bem-vinda, Veridiane Sirota. Obrigada, Nanda. Prazer enorme estar aqui no seu canal, no Mãecast. Obrigada. Então, vamos lá, vamos passar bastante informação hoje. Sim, obrigada pela tua participação, viu? Pela tua disponibilidade. Faz tempo que a gente está tentando marcar e agora deu certo, ainda bem. Sim, isso que importa. Sim, obrigada. Hoje a gente vai falar sobre nutrição infantil, um tema muito importante, como todos os outros que a gente já traz aqui no canal. Repassar muita informação e orientação sobre esse tema. E eu já queria abrir com uma pergunta, assim, que eu acho que é fundamental no começo de tudo, né? Introdução alimentar. Quando a gente deve começar a introdução alimentar? Com 4 ou 6 meses, né? Com 6 meses. Né? Tem um caso, Nanda, que a gente começa com 4 meses de fato. Tá? Qual é o caso? Quando o bebê, né, não tem leite materno e nem faz uso de fórmula. Né? Um bebê que, por exemplo, está sendo amamentado com leite de vaca. Tá? Um leite de vaca fluido, enfim, de caixinha. Nesse caso, né, que aí é um caso que pode ocorrer uma desnutrição bem forte, mais grave. Nesse caso, a gente começa com 4 meses de idade. Mas se o bebê está em aleitamento materno ou faz uso de fórmula infantil, nós começamos a partir, na verdade, dos 6 meses de idade. Por que a partir? Porque também não é um calendário fixo. Não é porque fez 6 meses hoje, que nós vamos começar hoje a introdução alimentar. Talvez não. Talvez a gente tenha que começar na próxima semana, daqui 10 dias, o porquê disso. Porque a gente tem que avaliar os sinais de prontidão do bebê, que a gente chama. Então, na consulta da introdução alimentar, na semana que o bebê está completando 6 meses, a gente dá uma olhada em algumas questões. A gente dá uma olhada se o bebê está sentando com pouco ou nenhum apoio. O porquê disso? O bebê precisa ter um controle aqui cervical, controle do pescoço, para ele conseguir engolir. Isso vai evitar engasgo. Né? Então, se eu tenho um bebê todo molinho ainda, que não tem uma firmeza, eu estou correndo um risco, sim, na alimentação. Então, vamos imaginar aquele bebê de 4 meses de idade. É um risco, sim, né? Porque é um bebê que ainda não tem a postura adequada. A partir de 6 que o bebê começa a sentar. Também um outro que é muito importante é a diminuição do reflexo de protusão da língua. Tá? Então, como que eu avalio isso? Como é que a gente vê? Por exemplo, se a gente vem com uma colher ou com algum objeto perto da boca do bebê, ele abre, a linguinha tem que ficar lá dentro da boca. Não é uma linguinha que quando eu chego com uma colher, a língua sai, sabe? Porque se a língua fica saindo, é uma língua que vai ficar expulsando esse alimento. Você coloca na boca, a língua tira. Daí parece que o bebê fica cuspindo, sabe? Não, é ele mostrando que o corpo ainda não está preparado para começar a introdução alimentar. Então, imagina só a loucura que é se eu começo a introdução alimentar num bebê que não está preparado. A família vai ficar muito nervosa de ver aquele bebê, né, com aquela linguinha cuspindo o tempo todo, vai achar que não está fazendo certo, né, que a culpa ali é dos cuidadores, que não estão sabendo como fazer, como manejar, e na verdade é só o corpinho do bebê dizendo que ele ainda não está no tempo dele. Nossa, tem muita coisa, né? Porque geralmente o pediatra ele dá uma orientação para a gente começar, né, a introdução alimentar muito antes. Isso aconteceu comigo, eu acho que acontece com a grande maioria das mulheres. E quando a gente vai entender mesmo, né, falar com uma nutricionista, por exemplo, a gente vê que não. E aí a gente começa a entender que o bebê não está pronto realmente. Quando a gente começa a introduzir o alimento e vê que o bebê está cuspindo, a gente já acha que está fazendo alguma coisa errada.
que não tá aceitando, né, o alimento, então já vem aquele desespero. E não é, a gente precisa dar tempo ao tempo, né? O bebê... Exato. Porque a família pode pensar, será que não está gostando da minha comida, do tempero que eu coloquei? E fica caçando ali milhões de problemas, né? E, infelizmente, a gente vê realmente muitas famílias começando com 4 meses de idade. Porque tem uma criança que não está ganhando peso adequado. Aí já vem essa orientação, né, que não é correta. A gente vê o caso também de mães que voltam ao trabalho. E aí eu preciso deixar na creche, eu preciso deixar com a sogra, com outra cuidadora, com a babá. E aí, como que eu faço? Então, essa dúvida, ela ocorre muito mesmo. E por isso que muitos bebês começam antes, infelizmente. Muito mesmo. É uma dúvida geral, assim. Eu acho que quando começar, né? O que eu começo? O que eu oferto para o bebê? O que eu preciso fazer? Que tipos de utensílios eu posso utilizar, né? Porque aí tem mãe que compra um monte de coisa e às vezes acaba não usando nada, porque não é aquilo, né? Às vezes o bebê não pega aquela colher, determinado bico ou copo. Tem essa coisa do copo também, né? Do copo de transição, o que dá água, o que não dá. Eu vi um vídeo seu que você fez sobre a água, é o copo de casa, é o copo que tem. Então, tem muita coisa que é importante falar, o que é mito, o que é verdade, porque a gente precisa falar isso o tempo todo, né? Nutrição infantil é muito importante. Exato. E eu queria te perguntar uma coisa, assim, bem pontual, para a gente já iniciar a introdução alimentar falando sobre isso. BLW ou colher? O bebê que escolhe. Essa é a grande questão, né? Então, assim, como que eu oriento numa consulta? Vou orientar as duas formas para a família. Então, eu vou explicar como que a gente faz o BLW e como que a gente faz a participativa, né? Que é quando a gente vai falar de colher. Então, são esses dois modos que a gente faz hoje em dia. Não é mais correto, né? Como se fazia antigamente, de liquidificar, de peneirar, de fazer as coisas tudo sopão, amassado junto, misturado. Então, essa prática, ela não é mais orientada hoje. Então, um bebê que consome via BLW ou na colher está certo. E quem, na verdade, vai escolher, Nanda, é o bebê, porque a alimentação é dele. A alimentação não é nossa. Nós não temos o poder de escolha sobre o bebê. Então, assim, o que eu vejo? Eu tenho pacientes, bebezinhos, que se adaptaram melhor à colher, que parece que precisam de um apoio da colher, se sentem mais confiantes, seguros e comem bem e está tudo certo. Como eu também tenho pacientes que não aceitam a colher de jeito nenhum, desde o primeiro dia da introdução alimentar. Não comem, não abrem a boca, fazem o maior chororô. Sim. É um bebê, mas BLW, que ele quer fazer sozinho, quer pegar o alimento ali com a mãozinha e explorar do jeitinho dele, no tempo dele. Então, são características. Como também tem o bebê que é flex, né? Digamos assim, aceita os dois tipos. Ele vai no BLW, ele aceita a colher. Então, o que eu indico é ofereça os dois jeitos, dê oportunidades para o seu bebê conhecer colher, conhecer o alimento inteiro, ter o tempinho dele de se lambuzar, fazer a baguncinha, porque é o único período da vida, talvez, Sim. que ele vai ter isso e vai ser tudo ok, né? Porque eu falo, se não for ali quando ele é bebê, quando vai ser? Vai ser com 7 anos, com 10 anos? Existem essas questões sensoriais, né? De textura, cheiro, o gosto, é tudo que ele está desenvolvendo ali, né? Então, é a relação com a comida. É o que ele vai criar de relação com a comida. E esse respeito que a gente tem que ter, né? Ali já nesse início da introdução alimentar é muito importante. Então, eu fiz os dois métodos, assim, colher, né? Convencional e BLW. Então, não... O que eu sinto de diferença, né, hoje com a minha filha, que ela vai fazer 3 anos, ela tem, por eu ter feito um pouco mais de BLW, né, com ela, de ter ofertado os alimentos assim mais na mão, né, essa autonomia de pegar ela mesma, eu noto que ela não gosta que misture muito a comida. Então, se eu misturar o arroz com o feijão, ela não quer. Ela quer comer só o arroz, só o feijão. Então, eu acho que tem esse reflexo do porquê, né, de eu ter refletiu nisso, né, de eu ter escolhido o BLW como esse método e agora ela se desenvolveu assim. Então, ela não gosta que misture, né? E é dela mesmo, não tem como. Mas desde pequenininha, sempre ofertando nas duas formas, né? Para ela entender que existe a colher e existe o BLW. Sim, e também, né, quando a gente fala de BLW, Nanda, ele é para além do corte. Não é porque a gente faz cortes inteiros para o bebê pegar que a gente está fazendo o BLW. O BLW, na verdade, tem várias questões envolvidas, né? E eu posso apresentar a colher para o bebê e falar que é BLW. Como? Tem aquelas colheres de treinamento
que elas têm uma partezinha assim furadinha no meio. Sim. Aquilo é um jeito para o próprio bebê comer algo pastoso. Por exemplo, se eu quero fazer uma polenta, como que eu vou fazer uma polenta via BLW grande de pegar na mão? Não vai ter como, né? Se eu quero deixar ela cremosa. Então, nessa colherzinha de treinamento que ela é furadinha, o bebê vai bater provavelmente assim no alimento, que no início ele vai fazer esse movimento, né? Não faz o de pega, bate, gruda ali naquelas ventosinhas, gruda no meio e ele mesmo vai levando a boca. Isso é BLW também, né? O BLW é o bebê comendo sozinho. No BLW ninguém coloca nada na boca do bebê. Então é O que significa mesmo. BLW? Fala para todo mundo aí, porque fica todo mundo falando BLW o tempo inteiro, não sabe nem o que significa, né? Foi todo um estudo, né, que foi feito. Na verdade, a gente fala que isso, na verdade, não é nenhuma técnica, né? É uma abordagem, uma outra visão da introdução alimentar. Ele, traduzido em português, significa um desmame gradual, desmame guiado pelo próprio bebê. Né? O nome nos parece estranho, mas quando a gente vai ler o livro, né, o porquê e entender tudo isso, a ideia sugere que, a partir do momento que você vai inserindo alimentos, naturalmente, como uma coisa nossa, da natureza, né? Nós somos mamíferos, temos que lembrar disso, a gente vai reduzindo a quantidade de mamadas para dar início à alimentação. De fato, é um processo. Então, ele é guiado pelo bebê e ele totalmente é gradual, bem com calma. Nossa, e tem muita coisa que a gente não sabe, né? Meu Deus do céu. Eu até tinha aberto uma caixinha, né, lá na página para saber algumas questões. E eu queria, assim, saber como que, de fato, a gente incentiva o BLW, né, com os alimentos, o que a gente pode oferecer. Porque muitas famílias tentam e os bebês, eles nem tocam no alimento, né? Nem pegam, assim. O que a gente começa oferecendo ali no BLW? O que eu gosto de fazer é o seguinte. Primeiro, eu preciso ter tempo para esse bebê. Então, não é porque o bebê está com 7 meses, né? Então, comecei a introdução alimentar faz 1 mês, que ele já tem que estar acostumado. Né? Porque quando você está lá no BLW e coloca os alimentos na frente dele e deixa, ele não tem um plano, Nanda, do que vai fazer com isso. Sim. Ele não tem ideia, ele não tem um plano traçado. Então, isso é para eu comer, isso é para eu jogar no chão, isso é só para amassar, é mais um brinquedo que colocaram aqui na minha frente. Para que serve isso? Então, primeiro, ele precisa entender isso. Para ele entender, eu também posso ajudar. Eu falo, colocou um melão para o bebê, você vai pegar o melão na frente do bebê e vai comer de uma forma até assim bem exagerada, mastigando, forte, para ele entender, porque o bebê vai ser um espelho. Você faz e ele tenta reproduzir. Eles agem por imitação, né? Em tudo, né? Até no andar, no falar, em tudo. É tudo por imitação. E a comida é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, eu tô com dificuldade, você vai comer junto com o seu bebê. Porque assim ele vai ver. Então, eu tenho que pegar esse alimento desse jeito e levar à boca, né? Ou se a gente vai fazendo e vai tentando, o bebê não quer encostar no alimento, porque isso também acontece, eu indico que a gente coloque esses alimentos em pedaços maiores em outros contextos, de brincadeira. Não só na hora da alimentação. Então, a gente vai expor esse bebê várias vezes ao dia. Então, por exemplo, na introdução alimentar a gente vai ter 4 refeições. Mas no horário das brincadeiras, eu também vou trazer essa cenoura, essa batata, esse brócolis, essa banana, porque a gente vai colocar em cima de um carrinho para brincar. A gente vai ter dentro de um pote para o bebê. Está com mordedor, ele está com um brinquedo, tem esse alimento junto nesse contexto. A ideia inicial é uma aproximação. A introdução alimentar é muito isso, né? Ela é uma aproximação, em primeiro lugar, do alimento, um conhecimento, para depois ter confiança sobre isso e depois comer. Comer é a etapa final, sabe? Então, às vezes, Nanda, por isso que muitas famílias se apavoram bastante no começo da introdução alimentar. Meu bebê não está comendo, ou está comendo muito pouco aos meus olhos, né? Mas primeiro, assim, é um reconhecimento de território. É a relação, né? A relação. Com a comida, não adianta. A gente precisa, e até porque isso ajuda muito, né? A gente reflete na gente, né? Como adulto também, a gente saber que hoje existe compulsão alimentar, a gente é mais ansioso, a gente quer comer mais rápido, a gente come rápido, né? A gente nem vê o que está comendo direito. Então, essa relação com a comida já tem que vir lá de trás, né? O bebê é muito importante isso. Nossa, muito legal isso que você falou. E como de colocar em outros ambientes. Isso. Olha como também eu nunca me atentei a isso. Vai fazendo como fosse brincadeiras, de fato, sabe? Sim. E assim, como é lindo, né, Nanda? Você vê quando um bebê está comendo ali, você percebe o quanto ele está atento, o quanto ele está presente naquele momento, o quanto ele está conectado, o quanto ele está saboreando, mastigando devagar, curtindo.
Para mim, isso é um grande ensinamento. Na verdade, os filhos vêm para ensinar, né? Sim. A gente não ensina nada a eles, Sim. eles que ensinam a nós. Então, acho que se a gente capta, sabe, essa essência de saber, olha só que relação gostosa, e que a gente perde ao longo da nossa vida cada vez mais. Vira só um consumismo, né? Um comer pelo comer, em 3 minutos eu termino um prato. Então, essa meditação que o bebê faz com a comida é algo que a gente tem que aprender com eles. Sim, e na integração infantil eu também coloco isso nos atendimentos. A gente tem, quando eu vou fazendo o atendimento, eu já vou conversando com a mãe sobre alimentação também, porque influencia, né, em muitos aspectos, né, com a criança, mas tem várias questões, né, então ali na hora de se alimentar. Então, o uso de telas, muitas coisas que a gente conversa sobre isso, né? Ai, mas meu filho não pode comer na frente da televisão. Não é que a gente está falando que é proibido fazer isso. Não, eu não falo dessa maneira, mas eu tento expor para a família que é importante essa relação, porque não é só nutrir, não é só encher a barriguinha, não é só nutrir o corpo, né? É nutrir a alma da criança. Quando a gente está oferecendo um alimento, quando a gente coloca no prato. Até tem essa coisa, né, de colocar 5 cores no prato, tudo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, assim, essa relação mesmo, do que o bebê tá olhando ali, ele tá comendo, ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá mastigando. Tudo isso é uma integração da criança, né? A gente precisa integrar as crianças desde o princípio para que isso se desenvolva com o passar do tempo em outros aspectos, né? A alimentação é mais do que importante, então é nutrir mesmo a alma do bebê. Sim, com certeza. O bebê está aprendendo a todo momento. Então, aqui na alimentação, ele está aprendendo sobre olfato, sobre tato, sobre a visão, sobre comportamento, sobre atitudes. Assim, muito para além do só comer, muito para além. Quando a gente consegue enxergar dessa forma, a magnitude que é, a introdução alimentar se torna uma coisa muito poderosa, que vai ser algo tão importante para a vida inteira dessa pessoa. E cada vez mais, né, essas relações ali na comida, na hora da refeição mesmo, tá se perdendo, né? As famílias geralmente já vêm com essa questão, meu marido fica sentado no sofá comendo, assistindo televisão, daí eu chamo o meu filho para ele jantar antes, aí eu não sento porque eu já estou fazendo alguma coisa na cozinha, e ninguém senta para comer, né? Não tem mais essa troca, esse olho no olho, as famílias estão perdendo cada vez mais isso, e a gente precisa resgatar. A gente precisa falar mais sobre isso, colocar isso em pauta o tempo todo, porque a gente já vem, né, desse distanciamento das coisas tá tudo muito automático. A gente tá vivendo, comendo, amanhã já tem que acordar cedo de novo, tá tudo muito rápido. Então, a gente precisa resgatar, né? Claro, e o tempo vai passando, passa 1 ano, passa 2. Quando você vê, você já não tem mais uma criancinha, né? Você tem um adolescente em casa e quanta coisa foi deixada de lado, de ser vivida. Nossa, Veri, você trabalha dos 6 anos, dos 6 meses, desculpa, até 15 anos de idade. Isso. E por que você escolheu a nutrição infantil, assim? Então, eu fiz residência em saúde da família, né, quando eu me formei. Já engatei a residência logo assim, na outra semana, quando eu tinha me formado. E na residência de 2 anos, eu vi todos os públicos, porque é da família, né? Residência em saúde da família. Então, eu vi desde a gestante, o idoso, o adulto, vi adolescente, vi as crianças, vi os bebezinhos. E aí, quando eu terminei a residência, antes já de terminar, eu fiquei pensando comigo, qual é o meu público? Com quem que eu mais me identifico? Com quem me encanta? Com quem me completa? E aí, Nanda, foi tão interessante que daqui a pouco eu comecei a me ver lendo livros infantis, comprando livrinhos de receita, e daqui a pouco eu já estava muito imersa nesse público. Sabe, eu acho que foi uma energia, assim, que foi pelas costas, assim, me empurrando. E, de fato, hoje eu vejo que eu me completo, assim, quando eu estou com as crianças, sabe? Eu sinto, assim, que eu tenho uma missão muito forte com elas, muito forte, né? Então, cada atendimento, cada história que eu escuto das famílias, eu percebo, nossa, como é gostoso estar aqui, como é uma escolha minha, sabe? Ajudar essas crianças, ajudar essas famílias, porque eu quero uma geração mais saudável, né? Pensando lá para frente, quando eles estiverem na nossa idade, como que vai ser, né? Então, tudo a gente já começa lá atrás. Nossa, muito legal isso, essa conexão que você tem, né? E assim você vai transformando. Você vai transformando cada família. Você vai ajudando o adulto, né, a entender esse mundo da criança e vai ajudando as crianças também. Então,
Muito legal, parabéns, viu? E eu queria falar, ó, a Veri, ela tem lá na página dela, né, vocês encontram nas redes sociais, que eu já falei aqui no começo, só vou falar de novo, é Veridiane Nutri Infantil. Para quem não conhece o trabalho dela, ela trabalha em escolas também, faz cardápios de escola, e tem os bolinhos saudáveis. Eu até imprimi o meu aqui, ó, já encadernei também, para eu ter na mão, né, porque isso aqui, mas tem na internet, todo mundo fala, né? Tem na internet. Por que você vai imprimir? Por que você vai fazer isso? Gente, se a gente não faz isso aqui, ó, e deixa do ladinho do fogão lá, ó, o que eu preciso fazer, a gente fica... mesmo que a gente veja no celular, mas fica tudo muito assim. Então, já tá ali na gaveta, já pego da cozinha, já coloco aqui do ladinho, junto os ingredientes, faço, chamo minha filha, eu envolvo ela no processo, tem muito disso também. Eu gosto de envolver ela coloca, ela faz, e aí coloca nas forminhas, ajudo. E assim a gente vai indo, né? Isso é muito importante. Então, para quem quiser, tem os bolinhos saudáveis da Veri lá que ela fez. E ela que criou tudo, hein, gente? Foto, tudo, né? Sim. Foto, ela que fez tudo aqui, as receitas. Todas as receitinhas realmente testadas, de verdade. São receitinhas que eu gosto, porque, claro, já fiz bolinho que é ruim. Já fiz bolinho que não dá certo. Algumas, né? Algumas receitinhas com outras farinhas, assim, integral, que acho que fica mais pesadinho, né? Isso, então é na base do teste. Então, todas que estão aí realmente são bolinhos que eu gosto, que eu fiz e que eu escolhi realmente para estar, né? Porque não tem coisa pior, né, Nanda, que você pegar uma receita e a receita não dá certo, ou ficar horrível. Sim. Não tem até brownie aqui para criança, meu Deus. E esse brownie é o brownie secreto, né? Eu fiz esse na escola a primeira vez, porque a base dele é de feijão preto. Nossa, gente, muito legal. É incrível. Quando eu pensei, capaz, não deve dar certo, né? Mas o feijão, na verdade, quando ele não tem tempero, ele é neutro. Então, ele entra só para dar a massa, realmente, sabe? E entra com ferro, entra com proteína, é um brownie super proteico. Gente, eu nunca imaginei um brownie de feijão preto. Fabrício. Já comeu? Gente, muito legal, muito legal. Olha, tem tanta coisa aqui, é muito interessante mesmo, né? E você, com esse trabalho aqui, você leva para as escolas o cardápio? E como é que é nas escolas? Como que você faz aí? Então, na escola, né? Toda escola, na verdade, Nanda, que serve alimentação, ela é obrigada a ter nutricionista, né? Não é nenhum bônus da escola, é uma atividade obrigatória. Então, quando serve, precisa ter uma nutricionista. Essa nutricionista, em primeiro lugar, vai fazer o cardápio, então adaptado às faixas etárias. Então, como é que vai ser esse cardápio do berçário? Como que vai ser o cardápio das crianças menores de 2 anos que não consomem açúcar? Por isso, eu preciso de várias receitinhas legais, gostosas, atrativas, para eles terem um bom consumo na escola. Como que vai ser do fundamental, né, de quem está lá já no 9º ano, que é um paladar já diferente. Então, a nutricionista, dentro da escola, vai fazer o cardápio pensando nessas faixas etárias e vai acompanhar. Não é só mandar o cardápio para a escola e façam, né? Não. Então, na escola, a gente precisa fazer algumas horas, estar presente, acompanhar as refeições, acompanhar como é feita essa refeição. Então, se eu tenho uma receitinha nova, eu vou fazer junto com a cozinheira. Então, olha, essa receitinha que eu coloquei no cardápio é nova. Não faça, eu vou fazer com você, eu quero te mostrar como que fica, qual é o ponto da massa. A gente vai fazer um hamburguinho, como que eu quero que ele fique, o pãozinho de queijo, qual é o formato, qual é o tamanho, qual é a gramatura, qual é a porção para cada criança, uma média, né? Quanto que fica bom? São 2 unidades, são 3 unidades. E toda a parte, assim, de sanitária, né? De manipulação dos alimentos, de conservação. Então, é um trabalho bem grande dentro da escola. E também de apoio às famílias. Por exemplo, eu tenho uma criança que está muito seletiva na escola, que está difícil, eu posso marcar reunião com os pais, primeiro para entender essa história, como que é essa criança em casa, o que ela consome, para a gente tentar trabalhar na escola, como que a gente vai abordar ela na escola. Esse treinamento também para as professoras, né? Então, todo começo de ano, sento com as professoras, faço um treinamento, o que é para a gente falar, o que não é legal falar na hora da refeição, como que eu vou abordar, o que é incentivar, o que é forçar, o que é um, o que é o outro. Então, assim, é um trabalho lindo, muito gostoso. Eu falo assim que eu tenho mais de 300 filhos. Não, eu acompanho o teu trabalho. Eu vejo que você posta bastante coisa. Amei a banana dos Minions. Amei. Tem muita coisa legal. Muito espetinho de fruta. Coisas que a gente pode diversificar nas lancheiras, né? Inclusive, dicas para as mães, né? Pra gente... Lá na tua página, você coloca muita coisa, assim, diferente para mandar para a escola. Então, eu acho muito legal. E você também participou da edição da revista. Você falou sobre lanches, né? Foram alguns cardápios que você sugeriu para dicas práticas do dia a dia, né? Então, isso também é muito legal. O que a gente pode trazer para a prática? Mas eu queria voltar um pouquinho, porque a gente começou na introdução.
E eu queria te fazer essa pergunta aqui que eu acho muito importante. Vamos lá. Quando o bebê faz uso de fórmula ou quando precisa ficar na escola ou com um cuidador, né, por conta da mãe retornar ao trabalho, ele pode começar a introdução com 4 meses? Não começa. Começa só com 6 meses de idade, a não ser aquele caso que estava só no leite de vaca, né, por outras questões. Então, a preocupação vai ser se é leite materno, esse armazenamento, esse esgotamento, enviar para a escola, como que a escola vai servir isso, como que a escola está preparada para receber, né? Se vai ficar com cuidador também. Então, o que eu sempre oriento é, antes de voltar a trabalhar, esgote o leite materno, já comece antes, comece um treinamento. Eu vou optar por colher dosadora, eu vou optar por copinho. Então, vai fazendo em casa esse treinamento com o bebê, para não chegar ali no dia do trabalho, e agora vai. E aí, daqui a pouco, o bebê não se acostumou com esse novo utensílio, em mamar em colher dosadora, em mamar no copinho, né? E acaba passando fome. Então, a gente já faz esse treinamento antes. Se é fórmula, então outra pessoa vai dar a mamada para essa criança, sabe? Não só a mãe, não só o pai, para eles também se acostumar em até outros ambientes. Então, é um treinamento que a gente vai fazendo antes. Sim, tem muita preocupação da mãe, né? De retornar ao trabalho. E agora, como é que eu vou fazer? Porque tem bebês que têm livre demanda, por exemplo, né? Estão em livre demanda. E aí, como é que faz? A fórmula ainda a gente... né, tem esse de dar de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, mas o mamar em livre demanda no peito não tem como. Como que essa mãe vai fazer, né? E o que a gente pode trazer assim, de dica para essa mãe? Ela vai continuar com a livre demanda, mas então não vai fazer a introdução alimentar e aí vai esgotar e vai utilizar os recursos que ela tiver ali de copinho, de colher, e vai continuar. Para trabalhar mais com o cuidador, no caso, né? Isso mesmo, perfeito. Então, por isso esse treinamento do cuidador, já pegar a colher dosadora, colocar o bebê no colo e tentar oferecer antes disso acontecer, antes dessa mãe voltar ao trabalho. Ela precisa esgotar esse leite antes, porque às vezes no começo, na primeira vez que ela vai esgotar, vai sair muito pouquinho. E a mãe já se desespera, meu Deus, não vai dar certo. Não, vai esgotando devagar. Você pode deixar o leite congelado 15 dias, tá? O leite materno, ele fica vivo, porque não tem que lembrar, leite materno é vivo. Ele sim tem uma validade. Eu não posso deixar 1 ano congelado. Ele é vivo, ele tem bactérias prebióticas, ele tem bactérias probióticas, desculpe, né? As fibras que são prebióticas. Então, em 15 dias fica tudo bem. Ele não pode ser esquentado em micro-ondas, por exemplo, né? E no dia, assim, a mãe pode deixar, por exemplo, e aí quantas horas na geladeira? 24 horas. 24 horas. Então ela pode, por exemplo, esgotar e deixar no dia para o bebê. E aí deixar uma reserva também, Sim, congelando. de 12 a 24 é o ideal, né? Eu até gosto de 12, porque eu não sei qual é a temperatura dessa geladeira, né? A gente não faz em casa, não fica fazendo a medição correta. Então, 12 horas, na verdade, é o que eu gosto mais de orientar, mas ele pode ficar 24. Muito legal. Nossa, muita informação mesmo. Tem uma outra pergunta aqui sobre também quando o bebê mama no peito, né? No caso de fórmula, tem alguma restrição, alguma recomendação diferente, né? Tem alguma diferença na hora de fazer a introdução alimentar para o bebê que mama no peito ou para o bebê que mama fórmula? Em termos de alimentos, não. O que vai mudar é que o leite materno, ele é livre, né? Então, ele pode vir antes, durante, depois a alimentação. Tá tudo bem. Então, o bebê, às vezes, terminou de comer, já sai do cadeirão, vai direto para a mãe. Da sede. Tá tudo certo, né? Tá tudo bem, pode dar. A fórmula, não. Então, a fórmula precisa, sim, ter um espaçamento. Antes e depois. Primeiro, porque ela é de mais difícil digestão, né? Claro, ela Sim. é a base de leite de vaca, né? Então, é uma proteína mais difícil de digestão, fica mais tempo no estômago da criança. E o depois também, né? Porque como ela vem de leite de vaca, ela tem mais cálcio que um leite materno. E esse cálcio atrapalha a absorção do ferro da alimentação. Então, comeu feijão, comeu carne, que é rico em ferro, se eu já coloco a fórmula juntinha, esse cálcio diminui muito a absorção desse ferro. E esse ferro, adeus, vai lá para as fezes, sabe? Então, com a fórmula, eu preciso sim ter um espaçamento.
Tá, e a gente pode oferecer frutas cítricas depois da alimentação? Realmente isso é verdade? É mito ou verdade, Não, né? é super verdade, super De verdade. oferecer uma laranja, assim, depois que come, para absorção dos nutrientes e do ferro, Muito. principalmente. Muito, isso vale para todo mundo. Né? Isso a gente chama de biodisponibilidade de nutrientes. Tem coisas que atrapalham, por exemplo, cálcio e ferro, mas tem coisas que ajudam, por exemplo, a vitamina C. A vitamina C melhora a absorção do ferro no nosso intestino. Então, às vezes, Nanda, gotinhas de limão que eu coloco ali por cima da comida já faz toda a diferença. O próprio tomate já é rico em vitamina C, sabe? Então, apareceu a vitamina C e ferro, a absorção melhora. Nossa, muito legal. Muito legal. E a salada também, né? Colocar fruta. Pode colocar fruta. Eu vejo também muitas fotos lá que você postou. Tem muito legal. Espetinho de kiwi com tomate, Sim. né? Para colocar a fruta Eu adoro. junto. Porque é mais uma forma de você oferecer fruta, sabe? É mais uma forma de inserir. Principalmente agora, no inverno, que às vezes não quer ficar comendo a fruta lá na hora do lanche. Traz nas saladas, traz na hora do almoço e fica linda, né? Então, uma salada de folhas com a carambola fica bonita. Pepino com morango fica lindo. Brócolis com manga fica lindo, porque são cores bem contrastantes. Fica Verdade. muito bonito. Fica Eu maravilhoso. adoro fazer com fruta. Adoro. E como que a gente sabe que o bebê tá comendo bem? Porque acho que a grande maioria das dúvidas das mães, né? Meu Deus, como é que eu sei que o meu filho tá se alimentando de fato? Porque pode comer 2 tomatinhos ou pode comer 5. Como é que eu sei que tá se alimentando bem? Isso depende muito de cada criança, sabe? Eu tenho pacientinhos, assim, de 6 meses, por exemplo, que ficam satisfeitos com 2 rodelinhas de banana. Como eu tenho paciente da mesma idade, que come uma banana, 1,5, 2, querendo a terceira. Nossa! Você que Verdade. trabalha com escola, você vê muita coisa, né? Muito, assim, daí eu coisa. vejo realmente, assim, de todos os É a jeitinhos. individualidade da criança, né? De novo, é a essência da criança que a gente tem que olhar cada criança na sua individualidade. Por isso que eu falo, não compare, não existe um padrão que você tem que alcançar. Ai, o meu filho precisa comer tanto. Ah, ele só come as 2 rodelinhas de banana. Então, assim, como que a gente vai saber que para esse bebê tá dando tudo certo? Acompanhando todo mês no pediatra evolução de peso e crescimento, que é a prova real de tudo. Então, se o peso, crescimento estão garantidos, estão adequados, estão evoluindo, estão subindo, e ele está comendo as 2 rodelinhas de banana, isso está traduzindo para mim que aquelas 2 estão suficientes para esse bebê. E eu não preciso ficar encasquetada, que ele precisa comer uma banana inteira, que ele está comendo muito pouco, ou que ele não come. Eu não preciso, porque eu preciso analisar esse meu bebê, não 1000 bebês, né, que a gente tem por aí. E existe essa questão também. Quando o bebê tá muito magrinho, ou o bebê tá mais gordinho, ou isso, né? O que... Porque as pessoas acham que ele tá comendo bem, tá saudável. Ou quando, tá muito magrinho. Não. Por exemplo, a minha filha é uma criança que ela é alta e ela é mais magrinha, mas é só olhar pro pai dela, né? Ela puxou totalmente, assim, a estatura do pai dela, tudo. Então, você olha o corpinho dela, você vê que é genético mesmo, não é? E ela come bastante. Então, eu acho assim, ela come o suficiente para ela, mas eu acho que ela come bem, entendeu? Olhando tudo que ela come durante o dia, eu não me preocupo, porque eu falo, nossa, ela come a fruta, ela come isso, ela come aquilo. Ela almoça, né? Então, vai indo. E aí, ela não precisa estar gordinha para ser saudável ou, né, a gente olhar. Então, acho que tem muito disso também, né? Com certeza. Não significa, né, Nanda, mais que o gordinho é saudável. Acho que isso já caiu por terra. A gente entende, mas a gente ainda não colocou isso no nosso dia a dia como verdade, sabe? É. Então, sempre existe essa pulguinha atrás da orelha. Ai, mas será que com o meu filho não é isso? Que ele deveria estar mais gordinho. Mas se ele pegar uma doença, se ele pegar resfriado, meu Deus, da onde que ele vai tirar? Não, então assim, como eu trabalho em escola e também em consultório com vários pacientes, ao longo desses 7 anos aí de atuação, eu vejo muitas coisas diferentes e cada vez mais eu tenho a certeza que eu não preciso regular quantidades, né? Quando a gente fala de introdução alimentar de crianças pequenininhas, isso não me preocupa. Então, por exemplo, né, tem até algumas condutas que falam pese o quanto o seu bebê come. Então, você vai colocar 16 gramas disso, 20 gramas daquilo. Insano, né? Insano. A gente tá falando de praticidade aqui, pelo amor de Deus, sem pesar, não dá? Como é que vai fazer isso? Sim, e isso vai frustrar a família. Sim. Então, imagine, se a conduta foi, esse bebê tem que comer 220 gramas, por exemplo. E se o bebê come 100? Essa família vai ficar enlouquecida?
essa família vai achar que não está dando certo. Eu já tive casos assim, né, de pacientes que tiveram, vários que tiveram essa orientação e quando viram estavam forçando o bebê a comer, chorando, esperneando, gritando, o bebê sofrendo, essa família super sofrendo, a mãe se sentindo culpada porque não estava conseguindo chegar lá, por exemplo, nas 220, né, ou qualquer que seja essa quantidade. Então eu falo, esqueça quantidade. Você vai se pegar no que você tem controle, você tem um controle da qualidade que você vai oferecer para o seu filho. Esse é o seu foco. Sim. Quantidade, você vai confiar que ele sabe, que o corpinho dele tá ali, ó, limpinho, e vai conseguir fazer. A gente fica de olho lá na balança, a gente vai ficando de olho lá no crescimento, a gente vai acompanhando. E a gente nunca vai saber quando o bebê tá de fato satisfeito, ou a criança, ou qualquer outro ser humano. Não tem como você medir a saciedade do outro. Como é que a gente diz que o bebê tá... Aí fica, só mais uma colher, só mais uma colher. Você acha que ele tem que comer aquela quantia, mas quem fala é o bebê, quem fala é a criança, né? O bebê que dita quanto ele tá satisfeito. Então, isso é muito importante também. E o bebê vai dar todos os sinais. Sim. Todos os sinais que ele está satisfeito. Basta você se conectar com o seu bebê. Sabe essa palavra? Conexão com o seu bebê. Não com o bebê da guria lá da internet, que você viu, do grupo de mães, da sua amiga. Não, é só com o seu bebê. Quando o bebê está satisfeito, a gente, vou dizer assim, no começo da alimentação, ali quando está com o pratinho e tal, ele está bem focado. Ele olha para a comida, ele vem olhando para a colher que está vindo, ele está interagindo, ele está aqui. Daqui a pouco ele dispersa, às vezes olha muito para o ambiente, começa a se mexer demais no cadeirão, pede para sair, começa a se jogar, faz o movimento, Nanda, que a gente chama também de para-brisa, assim, ó. Fez assim, pode saber que a criança está satisfeita. Nossa. Começa a fazer assim no banjão. Essa eu não sabia. Não, e joga tudo, né? E joga, e joga, e joga. Pronto, acabou. Não precisa de mais nada. Deu. Tira esse bebê do cadeirão, tá? A hora da alimentação ali não é a hora de ficar com o bebê no cadeirão preso, chorando, se estressando. E a gente ali, não, mais uma, por favor. Não. Acabou. Então, aí que tá o limite. Até quando eu devo insistir? Porque se ele só pegou uma cenourinha, colocou na boca, comeu meia, vamos supor, não, né? A gente não pode generalizar que isso vai acontecer com todas as crianças, mas aí ele fez esses movimentos que você falou, demonstrou que está satisfeito, mas eu vi que ele comeu meia cenoura. Qual é o meu limite de parar? Quando que eu devo insistir? Sabe? Até o momento que você vê que está saudável. Sabe? Então, ai, poxa, mas ele só pegou isso. Será que iria mais um pouco? Às vezes tira do cadeirão, traz para o seu colo, com um prato. Às vezes senta com ele no chão, com esse pratinho. Às vezes ele está irritado porque não quer ficar ali na cadeira, sabe? Isso acontece muito, muito, Nanda, quando a criança vai chegando perto de 1 ano de idade. A grande maioria começa a detestar o cadeirão. Até hoje, né? Até hoje a gente... Porque assim, eu tenho a cadeirinha que vai na cadeira mesmo, né? Na cadeira de casa, não é o cadeirão. Eu nunca usei cadeirão. Eu comprei aquelas cadeirinhas que até é prático para levar para algum lugar, sabe? E aí até hoje, sabe? Minha filha não quer, ela quer sentar na mesa. Então ela prefere ficar de joelho, comendo, do que sentada na cadeirinha. Às vezes ela topa. Aí eu dou opção de escolha para ela dentro do que eu quero que ela faça, né? Porque a gente tem isso na comunicação positiva. Então eu falo, você quer sentar na cadeirinha, sozinha, ou quer que a mamãe coloque? Então aí eu dou as duas opções, mas é para ela sentar na cadeirinha. Aí ela fala, eu quero ir sozinha. Aí ela vai, aí ela senta. Então tem essas questões também, né? Da gente se comunicar com a criança, a maneira com que a gente fala, o lúdico, trazer mais para esse lado positivo do que você obrigar a criança a sentar. Então, eu te obrigo a sentar, eu te obrigo a comer, você tem que comer agora, é uma ameaça, eu tô te punindo na hora da alimentação, eu não tô te nutrindo. Então, tem essas questões. A gente precisa prestar atenção nisso, no que a gente está passando para a criança. Claro. Alimentar é nutrir a alma, de novo, não é só o corpo. E essa relação mãe-filha, pai-filha, também. Então, a criança tem ali os pais como maior protetor, referência, grande apoio de amor, né? Um amor incondicional. Então, se daqui a pouco ela vê que esses mesmos pais estão forçando, estão brigando, a relação muda. E a ameaça, se você não comer tudo, eu não te dou a sobremesa. Se você não fizer isso, eu não faço isso, sabe? Então,
A comunicação positiva, ela ajuda muito nesse sentido. A gente precisa ter os recursos certos, o repertório com o filho, né, para falar. Porque até com adulto, a gente não fala assim com adulto. Eu não falo para você, se você não tomar toda essa água, eu não falo assim. A gente fala com educação, né? Então, a gente oferece, a gente não fica, né? Então, eu acho que com a criança, a gente precisa ter esse olhar. É nesse sentido, integrando a criança para aquilo. Envolve no processo. Então, filha, me ajuda a colocar os pratos na mesa, por favor? É de vidro, vai quebrar, você sabe? Mas dá autonomia para a criança e explica para ela. Ela vai com cuidado, segura com as 2 mãozinhas. Envolve no processo, não é o resultado final. Quanto ela comeu, se ela comeu 10 colheres ou 5 colheres. É o processo que aquilo está envolvido. Eu acho muito importante. Perfeito. Muito legal. Eu também pego um pouco dessa parte da disciplina positiva dentro da nutrição. Justamente como que eu vou orientar, então, essa família? E aí sempre vem esse ensinamento, né? Porque, na verdade, a maternidade, a paternidade é um aprendizado todos os dias. Eu falo, ninguém nasceu sabendo ser mãe, ser pai. Como que eu vou criar uma criança? Como é que eu vou educar uma criança? Como é que eu vou dar comida para uma criança? Como é que eu vou criar relações positivas? Então, o meu trabalho muito é de orientação, em primeiro lugar, aos pais. O que fazer, o que não fazer, como falar, o que não é tão legal falar. Exatamente. E a gente estava falando sobre saber se o bebê está bem alimentado, né? Como é que eu sei? E aí, realmente, quando o bebê ele tá comendo bem, né? Então, a gente ainda está na introdução aqui, mas quando o bebê está comendo bem, eu posso já iniciar o desmame, por exemplo? O desmame noturno, né? Eu posso já iniciar? Desmame noturno não é recomendado antes de 1 ano de idade. Por mais que meu bebê esteja comendo muito, mega bem, aceite tudo, tem uma aceitação maravilhosa, tá? Em termos nutricionais, a gente não provoca esse desmame noturno antes de 1 ano de idade. Claro que tem crianças Porque o leite até 1 ano é o principal alimento, né? Sim. Até os 6 meses, até 1 ano, se o bebê aceitar, sim. então... Com certeza, é o nosso grande foco. A alimentação, ela na verdade complementa, é a alimentação complementar ao leite materno. Ela vai dar aquele tiquinho a mais ali, aquele tchanzinho a mais por leite materno. Não é porque, Nanda, a gente começou com a alimentação que o leite já não significa mais nada, que ele não tem importância de jeito nenhum, tá? Então, o desmame noturno, ele só acontece se caso é feito pelo próprio bebê. Daqui a pouco o bebê não acorda mais, ele não sentiu necessidade, eu não preciso ir lá ficar acordando ele, tá? Para ele mamar. Então, eu não vou provocar, mas se ele fez por conta própria, eu confio também que tá tudo certo. Tá, e na fórmula, por exemplo, até 1 ano de idade é depois com 2 anos já passa a ser outro, a partir de 3 é outro. Eu preciso continuar dando leite pro meu filho depois de 1 ano? Porque aí já não se torna mais o principal alimento. A gente sabe que a introdução vai até que idade, mais ou menos? 2. Vai até 2, né? A introdução alimentar vai até 2, então como é que faz aí? O que eu tenho que oferecer pro meu filho? Composto? Essa é uma dúvida bem importante. A fórmula, ela tem um limite, ela tem uma quantidade. O leite materno não, porque a gente não tem ideia de quanto que entrou, né? De quanto que o bebê mamou. Se mamou 100, 200, não faço ideia. A fórmula eu sei exatamente quantas calorias ele ingeriu em 24 horas, quantas proteínas, quanto carboidrato, enfim. Então, sim, ela é uma prescrição, porque é como se fosse um medicamento, não é livre. Tem uma quantidade, né, máxima que o bebê pode consumir por dia. Além disso, se torna exagero, sobrecarrega, começa a entrar com muita proteína, enfim, né? Então, assim, até quando completa 1 ano de idade, nós não precisamos mais da fórmula infantil. Não precisamos da fórmula 3. Não precisamos muito menos de composto lácteo. Composto lácteo é para ninguém, em qualquer idade da vida que seja. Açúcar puro com tudo que mais de misturado na vida. Exatamente, o seu bebê não precisa disso, né? Então, eu falo assim, nem para os bebês, nem para idosos, porque existe o composto lácteo, né, para idosos também, é para ninguém. A fórmula 3 também não tem necessidade, né? Então, quando o bebê completa 1 ano, o que o bebê precisa? Mais comer, ele precisa entender sobre comida. Já por isso que a gente vem fazendo esse treinamento lá inicial da introdução alimentar, apresentando para ele já entender. Opa, então quando eu também estou com fome, eu tenho a comida, isso também me sacia. Por isso que eu fui fazendo esses 6 meses de introdução alimentar. Então, com 1 ano, eu já tenho refeições. Por isso que a gente fala, 1 ano é comida da família, entra no hábito da família, porque eu preciso de um café da manhã, do almoço, de um lanchinho da tarde, do jantar, podendo ainda ter a ceia.
Então, não há problema nenhum. Quando completa o ano, eu posso fazer a retirada da fórmula. Em relação ao leite materno, vai até quando a família quiser. É uma decisão exclusiva da família. Né? O profissional de saúde não deve falar para a família, olha, deu, teu bebê está grande. Isso é um desrespeito, isso é uma violência contra, primeiro, o corpo da mulher, porque é o corpo da mulher, né? É o seu corpo, é a sua decisão, é o seu filho, é a história de vocês. Então, vai até quando vocês quiserem. Se você me falar, para mim já deu, eu quero parar, vou apoiar. Tem mãe que quer parar com 6 meses, tem mãe que retorna ao trabalho e já quer parar, tem mãe que esgota o leite, tem mãe que congela e dá de mamar até 1 ano, 2, enfim, é a decisão Todas da elas mãe. são mães maravilhosas. Sim. Né? Como também pode ser o caso daquela mulher não gostar de amamentar. Exatamente. Não se sentir bem amamentando e não gostar dessa sensação. Ela é uma péssima mãe? Com certeza não. Não. Então, essa visão de empatia, de entender essa mulher, não só o bebê, né, mas de ver esses dois, esse binômio é muito importante. Sim, e existe também, tudo está relacionado à culpa. A amamentação já vem disso, né? E quando a gente fala, uma mãe que desmamou o bebê para dar uma fórmula. Opa, mas espera aí. Teve orientação de um pediatra falando isso, teve várias pessoas envolvidas, né, naquele processo daquela mulher também. Então, né, são várias questões, a gente não pode julgar. Eu acho que, claro, o que é bom para você não vai ser bom para mim. Mas eu preciso ter esse acolhimento, esse olhar para com você e dizer assim, olha, tá tudo bem se você optou da fórmula. Sabe? Não precisa a gente generalizar e falar, não, você é obrigada a amamentar, senão você é uma péssima mãe. Eu não acredito nisso. Com certeza. Eu acho que todas as mães são mães dentro do seu possível, o que é o melhor para ela, o melhor para o bebê, e é isso. Não há culpa nisso, sabe? Não há. Porque a gente só se sente culpada quando a gente tá em dívida, né? Com alguma coisa. Se você tá em dívida porque não amamentou, é porque alguém colocou isso para você. A sociedade está falando isso para você. E eu não acho que é por aí o caminho. Acho que a gente deve respeitar. Com certeza, concordo contigo. E quantas são as coisas, né? As lorotas que colocam na nossa cabeça. Nossa, meu Deus, é tanta coisa que faz a gente se sentir cada vez pior como mãe. E não é isso que a gente está falando aqui, né? A maternidade, ela precisa ser mais leve. O que eu quero carregar na mochila dessa maternidade? Todo esse peso de culpa de tudo? Não dá, né? A alimentação é a mesma coisa. Tem mãe que se sente culpada porque o filho não está comendo. Mas espera aí, vamos entender essa mãe. Como é que é o sentimento dessa mãe? Ela está segura para fazer aquilo? Como que ela está se sentindo? Porque às vezes a mãe está ansiosa, desesperada para que o filho coma. Então vamos acolher primeiro essa mãe, para ela ter esse olhar para o bebê dela, sabe? É tão mais a fundo do que isso, do que simplesmente você dizer o que tem que fazer. Pega a colher e dá. Não, você tem que perguntar como que essa mãe está se sentindo, sabe? Acho que é muito mais embaixo. Então... Bom, mas vamos lá, que a gente tem bastante coisa ainda de perguntas que eu acho que é bem importante. Olha, essa daqui. Quando o bebê... a introdução começa com fruta, suco, papinha, todos os grupos alimentares. O que eu começo na introdução? Então, assim, segundo o Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, o primeiro dia de introdução alimentar, ela já pode ter tudo, tá? Oficialmente falando. Eu, particularmente, gosto de ir aos poucos. Sabe, porque para mim não faz muito sentido. Até ontem só tinha leite materno e hoje eu já tenho carne, feijão, 4 refeições, almoço, jantar, lanche, fruto o dia inteiro de comida. E até pensando a nível intestinal, isso é um susto, querendo ou não, para o intestino, né? A gente sabe que o primeiro mês ali de introdução alimentar é marcado muitas vezes por constipação, né? Claro, são enzimas digestivas, entrando em ação, muitas fibras passando. Então, eu gosto de ir devagar. Eu acredito que não tem por que acelerar. A gente pode ir pisando no freio. Então, a gente pode começar assim com 1 refeição por dia, depois indo para 2 refeições por dia e indo como se fosse subindo escadas na alimentação, sabe? Dando assim um tempo para o bebê, sem pressionar. Porque eu sei, eu estou segura, eu tenho leite materno, ou eu tenho a fórmula infantil que está aqui me dando esse apoio, está nutrindo o meu bebê. Então, a gente pode começar com frutas, a gente pode começar com legumes, nós podemos começar com tubérculos, nós podemos começar com cereais, né? Eu gosto, assim, de fazer primeiro os de mais fácil digestão, para depois a gente ir subindo o degrau. Então, depois eu vou para as leguminosas, para as carnes, mas dentro ali de 1 mês a criança já está com as 4 refeições e todos os grupos alimentares. Mas eles são colocados, inseridos de uma forma um pouquinho mais lenta.
Tá, mas quando o bebê tá mamando, por exemplo, na fórmula, e aí eu preciso inserir as alimentações, né? Então, aí ele vai mamar, ele vai tomar o café da manhã, porque não, o bebê ele sente falta ainda, né, do mamar. Tanto da fórmula, eu falo da fórmula porque para algumas mães gera essa dúvida na questão da alimentação, de ficar pesado para o bebê, enfim, de dar uma quantidade maior e aí ele comer menos, sabe assim? E quando é em livre demanda, a mãe pode oferecer em qualquer momento, depois da refeição, tudo. E a fórmula você diz que não, então a gente precisa trazer isso de informação. Quando é fórmula, a mãe ela faz esses intervalos da refeição, como é que insere? Porque a gente sempre fica na dúvida, dá fruta, dá o almoço, dá a fórmula. Isso. Aí vale de cada rotina, né? De cada bebê, o horário que acorda, o horário que faz a primeira soneca da manhã, enfim. E a gente vai tentando encaixar. Claro que às vezes no primeiro mês isso fica bagunçado pra gente, pro bebê. Mas eu preciso de um tempo de pelo menos 1h, 1h15, para eu vir e oferecer essa comidinha. E outra coisa também, Nanda, muito importante é, bebê com fome não come. Bebê com fome mama. Então, às vezes, vai pensar assim, eu vou deixar meu bebê sem mamar lá um tempãozão, vai estar com fome, com tudo, vou colocar ele no cadeirão, ele vai comer. Não. Ele vai fazer o maior berreiro e não vai comer nada. Porque ele entende, quando novinho, quando bebê, que mata a fome dele é o mamar. Não aquelas brincadeirinhas que a gente colocou ali na frente de pegar e ficar explorando, sabe? Então, eu tenho que trazer o bebê para alimentação, assim, num meio tempo. Ele não pode estar com o estômago muito cheio, porque satisfeito ele não vai querer aceitar nada, né? Porque o bebê não come por gula, ele come conforme necessidade. Então, ele vai comer o que naquela hora ali, ó, ele consegue. Eu também não posso trazer ele com muita fome, porque também ele já vai estar estressado, passou do momento, ele vai querer matar a fome dele mesmo com a mamada, sabe? Então, ele tem que vir ali, ó, bem no meio de um tempo. E esse tempo é quando a gente vai conseguindo entender. Então, meu bebê é o quê? É 1h, é 40 minutos, é 1h30, 2 horas. Aí a gente vai entendendo. De novo, é complementar. Então, se é complementar, a gente está oferecendo para o bebê para que ele conheça, não é para ele se alimentar de fato, né? É um complemento, né? Então, acho que é bem, bem explicadinho, porque gera muita dúvida, né, com relação à fórmula. 5 cores no prato. Fala um pouquinho pra gente. O que é 5 cores no prato? O que precisa ter efetivamente nesse prato? Bem, então assim, eu não gosto de falar muito de 5 cores, eu falo mais dos grupos alimentares, né, que a gente tem que ter. Então, no prato de almoço e jantar, a gente precisa ter os cereais e tubérculos. Então, o que vai ser isso? Todas as batatas, inhame, mandioca, as coisas com milho, com trigo, com aveia, com quinoa, com arroz. Leguminosas, né, que é feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja. As carnes em geral, ou ovo, e verduras e legumes em geral. Esses 4 grupos alimentares são o que a gente fala, né? As 5 cores no prato, eu acho que é mais uma historinha, né? Porque assim, um prato monocromático, ele não é menos nutritivo. Uma vez, até, Nanda, eu fiz uns stories no Instagram falando sobre isso. O meu prato do dia, quando eu vi, estava monocromático, porque eu tinha arroz, eu tinha um feijão carioca, né? Mais marronzinho, tinha peito de frango, eu acho que eu tinha batata ou batata doce e tipo couve-flor. Ele tava meio branco. E saudável. Super saudável. É. Eu estava ali com uma gama de nutrientes super importante. Mas faltou vitamina A, por exemplo, nesse, ele não tinha muito, mas ok. A vitamina A eu peguei antes lá no meu café da manhã, eu vou pegar no lanche da tarde ou eu vou pegar no jantar. Então eu não preciso ter a neura, assim, de ter um vermelho, um verde. Qual combina? Isso vale muito mais para nós nutricionistas que fazemos cardápio. Então, lá na escola, realmente, eu tenho que ficar pensando aqui nas cores que eu estou colocando, até para esse buffet ficar mais bonito, né? No restaurante, ali no buffet da escola, enfim. Mas em casa, não vai ter uma problemática, ele não é menos nutritivo. De forma alguma. Olha só, tá vendo? Não necessariamente 5 cores no prato é tudo ali, né? Então, todas as cores. Nossa, muito legal. E doce? A gente pode oferecer para o bebê como que é a quantidade? Pode comer no fim de semana, sair da rotina ou não? Ou açúcar? O que a gente pode oferecer de açúcar? Até 2 anos, 0. Né? Então, até 2 anos não entra açúcar de todos os tipos.
Não entra o demerara, não entra o mascavo, não entra o açúcar de coco, não entra lá a calda de tâmara, a calda de maçã, o açúcar da maçã, que são vários, né? Sim, tem açúcar de tudo, né? De todos os tipos hoje. Esse é o melado de cana, o mel, os adoçantes, stevia, eritritol, xilitol, não, eles não entram, tá? Então, até 2 anos de idade, nenhum tipo de açúcar. Depois de 2 anos, nós podemos inserir, né? Então, como que é isso? Como que eu oriento assim na prática, sabe, Nanda? Eu falo para a família, então, fez 2 anos, não é porque, tipo, fez 2 anos hoje, que a partir de amanhã, a gente vai começar a trazer para casa um monte de bolacha, iogurte cheio de açúcar e vai ser uma festa. Não, eu não preciso disso. Eu estou construindo um hábito alimentar. Então, eu reduzo. Se a criança aceita bem os bolinhos sem açúcar, feito com uva passa, com tâmara, com damasco, continue. Não é porque ela fez 2 anos que você precisa, parece que, colocar o açúcar, né? Sim. Então, veja dessa forma. Quando ela é muito novinha, deixe para momentos específicos. Então, viajamos, fomos para a praia e ela tomou um sorvete. Ótimo, tá tudo bem. Ela foi numa festinha e comeu o bolo, comeu o docinho que tinha, experimentou o cupcake. Ótimo, está tudo bem. Ninguém vai atrás dessa criança, sabe? Sim. Tira da tua mão, não pode comer de jeito nenhum, porque é um momento mais esporádico. É o proibir, né? O proibir é péssimo. Então, assim, não vai comer, isso é proibido. Eu acho péssimo isso. Então, é o que eu, né? A minha filha, por exemplo, eu dou exemplo dela, porque ela tá nessa fase justamente, né? De doce, de tudo que a gente tá falando aqui. Da comida, seletividade alimentar. Então, tem várias coisas, né? Que eu gosto disso, não quero aquilo. E o doce, eu não proíbo. Então, por exemplo, se ela foi numa festinha, agora que tá retomando, agora que tá voltando. Então, aqui, ela quer pegar, porque as crianças estão... Suco de caixinha. Ela quer tomar. Então, assim... Aí eu fico assim, né? Ai, meu Deus, tá bom, toma. Sabe? Porque eu não vou proibir. Mas ela tomou só aquele momento. Não tem na minha casa. Não tem na casa da minha mãe. Então, assim, ela volta à rotininha dela, alimentar, do que ela sabe que vai vir no prato dela, e pronto. Mas quando a gente sair da sessão, aí eu não vou me culpar. Porque aí o excesso de tudo é o que vai me trazer a culpa se gerar alguma coisa nela depois. Aí depois eu preciso pensar, né? Em tudo que eu fiz lá, o que eu ofereci, o que eu deixei. É isso mesmo. Então, eu acho que é o equilíbrio. A gente precisa fazer... É entender, Nanda, o que é rotina, o que é exceção. É isso. Não significa que doce é uma coisa que Deus me livre, que coisa horrorosa, que pecado, não pode comer, uma coisa... Não, de jeito nenhum. Pode ver, né? Muitas nutricionistas, quando postam, assim, no Instagram, que estão comendo um bolo, que compraram um ovo de Páscoa, todo mundo, nossa, mas você... É bem isso mesmo. Todo mundo fica chocado. E não, imagina. Assim como nós adultos tomamos cerveja, tomamos vinho. Exatamente. E também assim, eu tô tomando cerveja. Eu não... Só porque eu tomo cerveja, eu vou dar pro meu filho, né? Então, existe isso também, né? A gente não precisa ficar comendo doce e oferecendo pro filho. Então, se a minha filha tá vendo eu comer um bolo na casa de uma amiga, se ela sentir vontade, interesse em querer experimentar, eu não vou proibir, mas eu como na frente dela. Tudo eu vou comendo na frente dela. Eu não fico comendo escondida o chocolate, eu como na frente dela. E aí, se ela me pede, eu dou. Se ela não me pede, eu não ofereço. Pra que eu fico? Quer um docinho? Quer? Eu não faço isso que a gente vê na festa, né? Por exemplo, na festa infantil, quando tem uma mesa muito cheia de doce, eu falo, você não vai ficar correndo atrás da criança, vem comer o bolo, vem experimentar, sai daí. Eu lembro muito disso na minha infância, tadinho, sabe? Mas você não vai dar pra ela um doce? Mas, gente, pra quê? Deixa ela. Se ela quiser pegar, ela vai comer, vai experimentar. E aí, o que acontece? A minha filha, ela coloca na boca, ela às vezes quer experimentar aquilo ali, ela não gosta, porque não tá no hábito dela, né, do paladar dela, do dia a dia. E aí, ela devolve, ela fala, mãe, não gostei. Então, assim, não vai paladar. se entupir. Assim como o nosso, né? Eu vejo assim o meu também, como mudou. Ela faz eca. Assim, porque é doce demais. Exatamente. Por exemplo, eu, quando era criança, eu gostava de chocolate branco, por exemplo, que é um chocolate muito doce, era o meu preferido, achava uma coisa maravilhosa. Na Páscoa eu sempre queria chocolate branco, ovo branco. Hoje, Nanda, eu não consigo pensar... Que é o mais gorduroso também, Sim, né? eu não consigo pensar assim, na possibilidade de colocar na minha boca. Porque pra mim é uma coisa assim que causa esse arrepio, tipo, eca,
Que ruim! Porque É mudança você de paladar. educou, exatamente, o seu paladar. Agora, reeducou. imagina uma criança ali que até 2 anos, ela não teve contato com esse açúcar. Quando ela vai experimentar esse chocolate branco, ela vai ter essa reação. Ui, que coisa Exatamente doçona. isso. E fruta, né? Vamos falar de coisa boa agora. E fruta. A gente pode oferecer mais que uma fruta por dia? Quantas frutas? Qual é o limite? Deve, Né? deve. Então, a gente fala assim, qual Excesso que é... de frutose, né? Por exemplo. É bom a gente falar sobre isso. Então, quanto? Eu gosto assim de 3 a 5. 3 a 5 frutas. Para crianças, para nós, adultos, também é bem importante, pensando em prevenção de algumas doenças, enfim, né, em fonte de minerais. O que é um excesso de frutose? Na verdade, na nossa prática, é muito difícil, né? Então, existe um estudo que ele coloca assim, o que seria um excesso de laranja? Seriam 16 laranjas numa sentada. Né? Então, se a criança vai comer 16 laranjas de uma vez só... Sim, geralmente. Mas nesses sucos naturais de laranja, ali num copo daquele, quantas laranjas não tem ali? Deve ter mais 6 laranjas, Isso, né? por isso que o suco, independente da idade, dependente do suco, se é um suco que a gente fez em casa, se comprou pronto, se é de polpa, ele tem um limite por idade. O suco nunca é à vontade. Então, ali da fruta, ela só é um excesso de frutose quando o consumo é realmente uma coisa, assim, exorbitante. Eu até agora não conheço nenhuma criança que sentou e comeu 16 laranjas, né? Ou, por exemplo, a criança sentou e comeu uma melancia inteira de 10 quilos. Isso é um excesso? Claro, com toda certeza, né? Para qualquer pessoa fica visível. Mas, por exemplo, comeu 2 bananas. Não tem nenhum excesso aí de frutose. Nossa, legal. Olha só, viu? Quanta informação. E suco? O que a gente pode? A gente pode pegar a fruta, bater. O que perde nutriente mesmo? É mito ou é verdade isso? Tudo né? perde nutrientes, sabe? Então, desde a hora que você tirou lá da árvore, tirou da terra, tá perdendo nutrientes porque está se oxidando, né? A grande maioria dos nutrientes são os antioxidantes. Então, em contato ali com o ar, acabam perdendo, mas é uma perda, Nanda, assim, muito insignificativa. Perde, mas perde muito pouco. Não vai chegar no nível desse alimento não importar mais nutricionalmente, né? Tinha 100 miligramas lá de tal vitamina e agora não tem nada. Não é bem assim. E até mesmo tem alguns nutrientes que eles se intensificam quando a gente cozinha. Então, por exemplo, o licopeno do tomate, né, que é uma substância, quanto mais cozido é esse tomate, mais concentrado, mais o licopeno está ativado. A vitamina A, quando cozida, ela é melhor absorvida no nosso organismo. Então, uma cenoura cozida, em termos de vitamina A, absorve melhor do que a cenoura crua. Sabe? Então, às vezes, eu vejo assim, será que cozinhar no vapor perde menos? Daí eu vou aproveitar a água desse alimento que eu cozinhei. E a gente acaba criando umas neuras aí que dentro da nutrição, a gente já sabe que isso não existe. Mas eu acho que dentro dessa comunicação que a gente vai tendo com outras pessoas e do que, eu escutei falar, e quando a gente fala muito, uma coisa vira verdade, Sim, né? sim. Vai passando de geração em geração. Então, todo mundo pergunta, e se eu congelo, perde nutrientes? Gente, esquece isso. Esquece que o suco... Claro, se, por exemplo, a vitamina C... Mas ela... suco integral, esses sucos assim, de uva integral, de laranja integral. De garrafinha, esses que a gente sabe que dura 48 horas na geladeira. Sim, depende muito ali da lista de ingredientes. Então, toda vez, Nanda, que a gente vai comprar qualquer tipo de industrializado, a gente vai ver ingredientes, tá? Em primeiro lugar, não é nem tanto a tabela nutricional, em muitos casos, é mais a lista de ingredientes. Então, o que tem que ter num suco? Né? Poxa, precisa ter... Se é integral, ele vai ter só a fruta. Ele não tem adição de água, ele não tem adição de açúcar e de qualquer outra coisa. Se é suco de uva integral, ingredientes é uva. Ponto final. Né? Muitos, assim, têm alguns conservantes e tal. Então, preciso escolher um suco melhor. Se, eu vi a lista de ingredientes, está tudo certinho, eu posso oferecer? Claro. Posso mandar na lancheira da escola. Sim, exatamente, né? Porque tem... Nossa, tanta coisa, né? Meu Deus do céu, que a gente nem sabe, ó. Você falou do suco agora, eu tô pensando aqui. Uva, só uva. Uhum. E a gente pode oferecer, por exemplo, numa introdução alimentar, fruta cítrica, que também isso é um mito, né? Eu posso oferecer uva, morango, abacaxi, limão. Nanda, todas as frutas. Todas as frutas que você pensar. Eu falo para meus pacientes assim, olha, tudo que você encontrar aqui no mercado, em Curitiba, da tua região, onde você vai comprar e vai trazer para casa para o seu bebê experimentar. Encontrou uma coisa diferente, traz, tá? Então, banana, todos os tipos de banana, não é só a banana maçã, né? Como a gente às vezes escuta falar, só banana ouro, só banana, não sei o quê. Maçã,
todos os tipos de maçã, laranja, todos os tipos de laranja, não é só a laranja lima. Dá um suquinho de laranja lima. Eu fui muito criada, viu, a base aí da laranja lima. Mas pode todos os tipos. Então, nada impede que no primeiro dia de introdução alimentar a família dê um abacaxi, que a família dê um kiwi, que dê um morango. Nada impede, não tem? Ai, precisa começar com a banana, precisa começar com a maçãzinha raspada, com uma mão. Não. Não, Veri, você veio revolucionar a nutrição aqui, ó. No episódio a gente tá revolucionando, tá desmistificando tudo, né? Porque tem muita gente que tem muita dúvida. Eu não vou oferecer morango, por exemplo, que eu acho que, né, que vai dar alergia, tudo mais, né? E com relação aos alimentos, na alergia, o que a gente identifica, né? Que a gente pode dar de alimento pro bebê, a janela imunológica. Fala um pouquinho também junto aí com a alergia. Até que idade a gente pode fazer e oferecer os alimentos? E o que pode oferecer, né? Então, assim, a janela imunológica, a gente fala que ela está mais ativa, digamos, está bem, entre aspas, porque quando a gente fala, Nanda, do sistema imunológico, não existe um calendário ali, sabe? Abriu, fechou, acabou, fechou uma porta. Não. A gente fala assim, né? O estudo fala que a ideia é trazer alimentos com potencial de desenvolvimento da alergia antes de 1 ano de idade. Então, não tem essa, 6 meses a 9 meses, se não entrou com até 9 meses, não é isso. Isso é mais uma coisa que muitas pessoas falam e repetem, meio que virou verdade, né, entre aspas. Então, antes de 1 ano, a gente coloca todos os alimentos com potencial alergênico. Então, vai entrar o ovo, pode entrar peixe e frutos do mar, castanhas, amendoim, né, pode entrar trigo. Pode dar pasta de amendoim, de zero açúcar, para o bebê provar. Aí a pasta fazer de o amendoim, teste, né? A pasta de amendoim é o seguinte, a gente nunca pode dar assim na colher pura. Porque como ela é muito adstringente, pode formar aquele bloco ali na boca do bebê e não ir para frente nem para trás e ser até um risco de engasgo. Então a pasta ela tem que estar com alguma coisa. Fiz uma panquequinha de banana, coloquei dentro de uma receita de bolinho, passei na banana, coloquei dentro de um mingauzinho de aveia, enfim, vou inventando. Ela pode estar inserida, sabe? Mas nunca pura. Mas é uma forma. E mesma coisa, vai lá, vê na lista de ingredientes, amendoim, ponto final. Sim, exatamente. Não pode ter um monte de coisa lá, né? Que tem, nossa senhora. E aí as frutas, né? Eu vejo bastante alergia, assim, a banana, a mamão, a kiwi. E a gente só sabe se vai ter alergia ou não quando a gente oferece para o bebê. Pode ter, sim, como pode não ter. Sim, com certeza. E o leite? O que eu posso oferecer de derivado do leite, por exemplo? O derivado do leite eu gosto mais de entrar depois de 1 ano de idade. Né? Então eu penso assim, se ele está em aleitamento materno e fórmula, ele não precisa ainda de um segundo leite, sabe? Então depois a gente entra com iogurte, com queijo. Qual iogurte? Iogurte para criança é aquele branco sem nada. Então, é o branco integral, não vai ser desnatado nem semi, né? Natural. Aqueles de pote branco. Você pode oferecer puro. Muitas crianças gostam de comer purinho. Ou você pode bater com alguma fruta. Leite e fermento, né? Leite e fermento. É isso. Que é o que faz o iogurte, né? Ponto e eu final. posso bater o iogurte e oferecer para a criança Pode. Todos os dias com fruta, por exemplo, para substituir o leite? Depende, aí é uma coisa assim que eu preciso mais avaliar cada criança e ver ali com ela como que fica, sabe? Mas tipo uma vitamina para substituir o mamá, por exemplo, que a mãe quer tirar a fórmula, ela não sabe como oferecer outra coisa e a criança também não quer comer a fruta. Pode substituir pelo iogurte, bater com a fruta e oferecer? Depois de 1 ano, sim. Antes de 1 ano, não. Antes de 1 ano não existe, tipo assim, por exemplo, parei aleitamento materno por alguma questão, obrigatório entrar na fórmula, obrigatório. Mas depois de 1 ano, então eu tenho esses leites e derivados, para entrar com o cálcio, para entrar com um pouco de proteína, enfim. Eu posso bater, então, esse iogurte com fruta. Muitas crianças gostam, a partir de 1 ano, tomar no canudinho. Sim. Esse iogurtinho, sabe? Que com 1 ano eles já conseguem fazer a sucção, assim, no Sim. canudinho. E queijo, requeijão, queijo branco, tudo? Pode oferecer tudo depois, normal. O requeijão tem algumas coisas aí que... Tem várias, né? É difícil encontrar, Nanda, um requeijão, assim, que seja bacana pra gente indicar, sabe? Eu gosto mais de uma linha, assim, de um queijo cottage. Gosto, às vezes, de alguns cremes de ricota, ou até a própria ricota que a gente faça um creminho em casa. Pode até mozzarella também, né? Às vezes as pessoas pensam, mas é só o queijo branco. Gente, o queijo branco e a mozzarella é feito com o mesmo leite, é o mesmo leite integral que entrou ali. O que mudou é a receita, né? Por que que um vai ficar ali
desmanchando na pizza e o outro fica mais fresquinho. É o tempo de amadurecimento, enfim, esse processo do leite, como existem outras receitas de leite, mas o leite, de queijo, mas o leite é o mesmo. Mas evitar, assim, colocar 0 sódio, por exemplo. Eu posso usar um mozzarella, mas aí o que eu sempre indico? Vai no mercado, então você vai pegar ali uns 3, 4 marcas. Você vai ver, em primeiro lugar, ingredientes. Então, ingredientes simples, sem ter muita coisa errada. Começou a ter uma lista longa, não vai ser mais a nossa opção. Começou a entrar ali uns INS, que são os conservantes, descarta. Então, primeiro eu vi ingredientes, eu vou ver tabela nutricional. Leva para casa o queijo que tiver o menos sódio por porção. Tá? Então, peguei um queijo que tem 100, outro tem 80, outro tem 200. Pega o de 80 e leva para sua casa. E fica tranquila. Até meus pacientinhos, assim, Nanda, para você ter uma ideia, né, das coisas que a gente conversa em consulta. Por exemplo, a partir de 1 ano e pouco, se essa família à noite pede uma pizza, e é uma pizza, por exemplo, marguerita. Queijo e tomate. E um manjericãozinho ali por cima, o molho, a criança pode comer junto? Claro, com certeza. Vai sentar junto e pode sim comer essa pizza, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente fala pizza, a pessoa, meu Deus, que absurdo! Mas come macarrão, come pão. A pizza a massa da pizza é igual e tem o queijo e o tomate. Então, ponto final. É diferente se eu ter uma pizza assim, com lombinho, cheddar, catupiry, toda a galera, sabe? Sim. É diferente. Mas se eu tenho uma pizza bem simplesinha, a criança senta junto e come tranquila. Sim. E só mais uma pergunta sobre o leite, tá? Porque é bem importante isso. É vegetal ou animal? Depois eu posso oferecer. O que é legal? A família que sabe. Então, depende muito do hábito tipo da família. Que tem, né, sem aditivo. Uhum. Então, assim, primeiro a decisão do animal ou vegetal é da família. Tem famílias, olha, Veri, eu já tenho o costume aqui em casa de ser vegetal, pode ser? Pode, fique bem tranquila, né? Por exemplo, quando a gente tem os veganos. Sim. Né? Então, a gente vai para um leite vegetal. E hoje, ainda bem, no mercado a gente tem uma imensa quantidade e qualidade também, né, sendo entregue. Isso é bem bacana. O animal, eu gosto assim. Então, qual é o melhor de todos? Aquele que fica lá no balcão refrigerado do mercado. Tá? Que é aquele que estraga realmente mais fácil. Ele não tem realmente nenhum tipo de conservante. Tem o de garrafinha, né? Tem o da garrafinha e do pacotinho, né? Hoje em dia. Ok. Tem também alguns de caixinha que não tem nada de conservante, nem estabilizantes, né? Que a gente chama. Então, a gente também pode encontrar esse, que lá no ingrediente vai estar escrito leite. E ponto final. São pouquíssimas marcas, mas a gente consegue encontrar. Em cada estado aí tem uma ou outra marquinha que faz isso. E para mim, a terceira opção é o leite em pó. Porque, claro, ele é mais ultraprocessado. Ele passou por um grande processamento de sair líquido lá da vaca e virar um pozinho. Mas também é uma opção. Dependendo também, né, de olho, para não comprar composto lácteo ao invés de leite integral em pó. Sim, prestar muita atenção no rótulo, né? A gente não sair comprando assim, né? E, Veri, me traz uma dica na prática, assim, para as mães. Congelamento, o que dá para fazer para deixar mais fácil, né, a vida dessa mãe que quer manter a nutrição mais saudável desse filho? Coisas mais práticas, né? Porque a gente sabe, vai fazer todas as receitas. O que eu faço, né? Como se eu comprei o teu livro, por exemplo, eu vou analisar as receitas aqui. E vou ver o que eu não tenho na minha casa e eu vou tentar inserir aos poucos. Eu não vou lá e vou comprar todo e vou fazer todo o livrinho, porque nenhuma mãe aguenta fazer todas as receitas todo dia, né? Mas se eu quiser diversificar, eu consigo. Eu posso congelar os bolinhos, por exemplo? Sim, pode. Eu falo assim que o congelamento, ele vem para salvar. Tá? Salvar quando você está apurada, quando você não tem tempo, quando, não, todo sábado eu paro e cozinho, e naquele sábado aconteceu alguma coisa, algum evento que você não teve tempo, e aí, perdeu a semana, né? Então, assim, os congelados vêm para salvar. Os bolinhos, a gente pode congelar tranquilamente, assa, normal, espera esfriar completamente e depois vai para o teu freezer. Tá? Eu gosto de fazer já em forminhas assim de cupcake, porque é até mais fácil do que ficar cortando e embalando. Tudo que a gente congela, Nanda, tem uma validade bem média de 60 dias, tá? Alguns a gente até consegue deixar mais, mas assim, para manter bem qualidade, 2 meses. Então, eu sempre gosto de ter congelado algumas coisinhas já prontas. Então, eu posso ter uma carninha moída já refogadinha, já
pronta, para eu colocar com uma polentinha, para eu colocar junto com o macarrão, servir junto com um arrozinho, com purê de batata, é rápida. Gosto de ter muito. Eu tenho até na minha casa, assim, para mim, franguinho desfiado, já temperado, que também é versátil. Vai no recheio de uma tapioca, de uma crepioca, vira um patezinho, vai para o risoto, vai para canja, vai para sopa. É muito versátil. Então, se eu não tenho nada de base congelada, eu preciso realmente começar tudo do zero. E começar do zero de domingo a domingo, no almoço e no jantar. Não dá. Não dá. Eu gosto muito também, sempre falo, para comprar os vegetais já congelados. Eu tenho na minha casa sempre ervilha, abóbora já em cubinhos, brócolis, couve-flor, espinafre. Esses dias comprei, achei até o cachofra, né? Nossa. Que é uma coisa assim difícil da gente comprar. Comprei, ela já estava congelada. Então, sempre tenha em casa. Essa é a minha dica, assim, de ouro. Porque talvez acabou, você não foi no mercado, não chegou a cesta do orgânico. Opa, mas eu tenho aqui congeladinho, já vai dar para fazer um risotinho, já dá para fazer uma sopa e vamos embora. Sim, muito é prático, né? Tem que ter alguma, porque assim, também não dá pra ficar cozinhando todo dia, não dá. E dá pra repetir o almoço, por exemplo, tem muita mãe que quer, eu quero fazer comida fresca, não quero repetir, dá a mesma coisa na janta. A grande maioria faz isso. Tá? Então, a grande maioria faz no almoço, já prepara ali uma marmitinha e já deixa separadinho. Já deixa pra janta. E aí, a ideia é essa conservação. Então, assim, desligou ali o fogo, já coloca num potinho e geladeira. Não deixa ali na temperatura ambiente, não deixa, depois eu lavei a louça, depois eu sequei e lembrei de guardar a comidinha. Não, faz, coloca ali no potinho e já guarda. Então, a marmitinha do jantar já está pronta. O Veri, e com relação a vitaminas, por exemplo, se eu quiser oferecer não, né? Se eu quiser ir num médico, assim, esses que tratam com polivitamínicos, né? E inserem na criança, a gente precisa, de fato, fazer exame? Porque eu vejo que tem algumas mães que falam, Fernanda, eu tô dando tal coisa aqui pro meu filho, um polivitamínico, porque eu acho que ele não come bem. Pode fazer isso? Ou tem que fazer o exame lá? Sim. Então, assim, o exame, eu sempre falo, vai ser a prova real do que está acontecendo dentro desse corpinho. Vai me dizer como que está isso. Já tive casos, assim, Nanda, de uma criança, né, extremamente seletiva e que no exame deu o melhor exame que eu já vi na minha vida. A imunidade. Imunidade. Tem alguma coisa que dá para dar, assim, para criança? A gente tem que avaliar, porque, assim, primeiro eu preciso ver o exame. Às vezes, a vitamina D, o zinco, a vitamina A, que são mais relacionados, assim, à imunidade, digamos, o ferro, já estão lá na altura. E aí, se eu estou ainda suplementando, estou usando uma dose alta, eu estou subindo demais e pode chegar numa dose tóxica para o organismo. Então, por isso que ver primeiro o exame é a melhor coisa que tem. Diferente da suplementação obrigatória que nós temos. Né? Então, com 6 meses, a gente deve começar com o ferro, se não está em uso de fórmula. Vitamina D, essas são obrigatórias. A gente não precisa ver exame nenhum, né? Que é uma profilaxia, uma prevenção. Mas se eu quero fazer para tratar, eu gosto de primeiro pedir o exame. Sim, porque tem que fazer, né? Antes de dar qualquer coisa. Tem mãe que fala, eu vou dar só aqui só para complementar, né? E para abrir o apetite da criança. Dá aquela marca que a gente conhece quando a gente tomava quando era pequena. Você tomava? Olha, nunca experimentei isso. Mas você recomenda? Não, para abrir o apetite. Não existe, assim, um abridor de apetite. Eu acho que a gente primeiro precisa entender o que está acontecendo. Então, se eu tenho uma criança que realmente não está comendo, o que está acontecendo com ela? É uma dificuldade alimentar? É uma dificuldade sensorial? O que é? Então, por isso, né, essa consulta nutricional, na consulta, primeiro eu preciso entender o que é. Avaliar, investigar para conseguir diagnosticar e falar para a família qual vai ser o nosso plano de ação. Sim. Mas, sabe, seria tão simples, né, Nanda, também se todo mundo chegasse, a gente, abridor de apetite para a galera e funciona para todo mundo e começa a comer. Não é nem um pouco assim. Como também aquela fala, né, deixa com fome para ver se come. Quando a criança entra em seletividade alimentar, assim, mas é severa mesmo, o que você recomenda, assim, para as famílias? Cada família possa recomendar uma coisa diferente, sabe? Em seletividade, às vezes o que eu recomendo para um não tem nada a ver com o que eu recomendo para o outro. Depende muito ali do nível, se é uma dificuldade, qual é o histórico que tem por trás, mas normalmente para uma criança de uma seletividade muito extrema, que a gente fala que é uma dificuldade alimentar, precisamos obrigatoriamente de ter vários profissionais envolvidos. Às vezes, né, muitas vezes, a terapeuta ocupacional,
para acompanhar e fazer como se fosse uma terapia alimentar lá no consultório. Ajuda muito. Psicóloga também pode ajudar. Às vezes é caso de fonoaudióloga. Já resolvi muitos casos, sim, de recusa alimentar com a ajuda de fono. Muitos casos, né? O pediatra, ter um amigo pediatra da criança, né? Não só da família, dos pais, da criança, Sim. em primeiro lugar. A nutricionista. Então, como que eu posso mudar essa receita? Como que eu posso enriquecer? Então, se a criança só gosta de crocantes, então o que eu posso trazer de crocantes aqui? Vamos inventar receitinhas para que ele comece a gostar. Vamos procurar no mercado opções melhores, mais nutritivas. A gente vai indo nesse caminho. Se precisa suplementar também, se aparece no exame, a gente suplementa. Eu gosto de fazer manipulado, normalmente. Porque a gente faz bem específico para aquela criança. Não é indicado, Nanda, alimentos assim, os suplementos calóricos, sabe? Porque isso vai matar ainda mais o apetite da criança. Já vai dar todas as calorias que ela precisa, e aí vira uma bola de neve. Quanto mais ela vai tomar um suplemento calórico, menos ela come e fica nessa. Nossa, daí não vai pra frente, né? Não tem não como... Nossa, não tá. E me diga uma coisa, antes da gente fechar, né, os assuntos, faltou uma pergunta que é muito importante, que de todas aqui, né? De todas que são importantes. Sobre o reflexo de gag. É gag que fala? Isso mesmo. O que é engasgo, o que é reflexo? Ah, ok. A gente fala gag ou gag também, tanto faz. Então, para a gente entender, tá? Em nós adultos, ele também existe. Ele está mais posteriorizado, ele já está aqui no comecinho da nossa garganta. Então, se eu coloco alguma coisa lá, se eu vou com a colher lá para trás, ou vai um alimento muito grande, eu vou ter esse reflexo de expulsão. É o corpo dizendo, não deixa entrar, tira isso aqui de qualquer jeito. Então, ele vai fazer aquele movimento de sair, de ter a ânsia. Isso é o gag acontecendo na gente, né? No bebê, ele já é aqui, ó, no comecinho, é no meio da língua. E eu falo, a língua do bebê é pitiquinha. Sim. É como se fosse um sensor. Então, encostou um alimento maior ali, ou uma colherada grandona, ativou aquele sensor ali, ele vai fazer o gag, que é, não deixa entrar, pelo amor de Deus, expulsa isso. Ele é um protetor contra o engasgo. Então, toda vez que ele acontece, que bom que ele aconteceu, é o nosso melhor amigo, nós não devemos ter medo nenhum desse reflexo de proteção, né? Então, ele pode vir como se fosse uma ânsia, pode vir como se fosse uma tosse, ou muitas vezes o bebê fica abrindo a boca, assim, tendo uns tremeliques. Tentando expulsar, assim, não vem, né? Não Isso. consegue. Às vezes, se o bebê tá tendo dificuldade, a gente vem na frente dele, mostra a língua de uma maneira bem exagerada e faz careta. Ele vai tentar mostrar a língua também, às vezes esse alimento sai, tá? Então, quando o gag acontece, o bebê tá ali ainda. Às vezes ele tá aqui, ó, com as mãozinhas pegando os alimentos, ele tá cofe, e tendo gag e tá bem. O engasgo é como se fosse com a gente, por exemplo, lá no dentista, quando a gente engasga com saliva, você fica meio sem ar, sabe? Sim. Assustado. Quando você tá tomando alguma coisa, você fica assim meio em choque. Você não fica bem ali, tranquila. O bebê vai ser a mesma coisa. Então, nessa hora, a gente pega e faz a manobra, né? De desengasgo. Tem que saber fazer a manobra. Tem que saber fazer. Desespero, né? Mas eu falo assim, na hora que acontecer, vem toda uma adrenalina, né, no nosso corpo e a gente acaba conseguindo fazer, porque é para salvar a vida ali do bebê. Mas, Nanda, se eu tomo todos os cuidados quando eu começo a introdução alimentar na idade correta, quando eu estou alimentando esse bebê, ele está sentado, eu não vou alimentar esse bebê no carrinho, não vou alimentar no bebê conforto que ele está lá inclinadinho, deitado, ou se está aqui, tipo, eu estou ninando e eu estou dando comida para ele deitado, eu estou fazendo para acontecer um engasgo, tá? Então, se eu tenho todo esse perfil de segurança acontecendo, o bebê não vai engasgar. Vai ter o gag todos os dias, às vezes em todas as refeições. Eu falo para todos os pacientes na consulta de introdução alimentar, olha, estou te passando 4 refeições por dia. Espere pelo menos 4 gag aí por dia no começo. Sim. E a primeira vez que a família vê, vai se assustar, porque parece que, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Será que vai dar conta? Mas você vai entendendo o corpo da criança, vai se conectando, vai confiando e vai fluindo. Quanto mais o bebê treina essa mastigação, menos gag ele vai tendo. Então, com 9 meses quase já não tem mais. Com 1 ano, então, é bem raro. E com água, né? Como eles engasgam também, né? Com o próprio leite. Engasgam, né? Eu já tive casos assim, nossa, meu filho super teve engasgo, eu teve que fazer manobra quando ele tinha 2 meses de idade.
E a água, como é que a gente oferece essa água pro bebê? Melhor jeito no começo é copo aqui, aberto, né? Então, eu gosto dos copinhos pequenos, tipo de cachaça, pequenininhos. A gente enche esse copo, né? Pra eu só vir e aproximar da boca do bebê. E o bebê vai que meio assim, tomando água por cima. Ele vai tomando. Eu não estou dando a água. Então, muitas pessoas pensam, Nanda, que é para colocar só um tiquinho e virar na boca do bebê. E esse virar é um risco de engasgo, porque o bebê não tem controle. Olha só como a gente realmente não sabe, né? Então, você coloca pouquinho, não, coloca só um pouquinho que vai se afogar. Mas tem que encher o copo mesmo. Sim, que daí ele vai vir por cima, tomandinho, né? Por exemplo, a gente tem bebezinhos que fazem... tem o leite materno dentro do copinho e vão mamando. É nesse movimento, eles vão vindo aqui por cima, sabe? Então, o que eu vejo na prática é o que mais dá certo no começo. Depois a gente pode ir depois lá para o canudo, a gente pode ir para os tipos de outros copos, mas me parece que no começo, e também é o copo certo, né? Essa é a grande verdade. Eu sempre falo que não existe um copo de transição. O copo é isso copo, daqui. Exatamente, é o que a gente vai tomar pro resto da vida. É só isso. Então, se ele aprende aqui, tá tudo bem. Tá certo, ele não tem que aprender a tomar em 360, porque também existe isso. Vai em vários copos, né? Porque também existe isso. Ai, mas ele toma no copo aberto, mas meu Deus, ele não consegue tomar no copo 360. E daí? Exatamente, ele vai tomar nesse copo. Já tá nesse copo certinho. Nossa, Veri, quanta informação, né? E orientação que a gente nem imagina. É muita coisa, é muita informação. Então, acho que agora a gente precisa olhar mais para isso, filtrar, ver, entender o que as pessoas estão falando, né? Palpites dos palpiteiros de plantão, mas não faz assim, faz assado. Entende primeiro, né? Se ouça primeiro, né? Vê o que você realmente quer fazer na introdução, o que você vai oferecer, o que está dentro do teu possível. Não sai querendo se comparar com todas as mães, o que você está fazendo, mas ela está dando isso, eu não estou dando aquilo, meu filho está comendo aquilo. Então, acho que o mais importante é a gente se acolher em primeiro lugar, entender que a gente precisa fazer o que está dentro do nosso possível. Introdução alimentar tem muitas questões, acho que você trouxe muitas coisas aqui para a gente hoje, então é muito importante a gente estar munido de informação, que é o que é válido hoje, né? Informação é poder para tudo. Então, eu amei, viu? A gente já está encerrando e eu não queria encerrar, porque tem tanta coisa, né? Alimento é muita coisa, mas eu acho que a gente falou no geral, acho que você trouxe bastante coisa que a gente precisava falar pontualmente, assim, principalmente de introdução alimentar, que gera muita dúvida, né? Então, eu amei, viu? Muito obrigada. E, se você gostou desse vídeo, compartilha. Deixa nos comentários aqui o próximo episódio que você quer ver. E compartilha o vídeo da Veri com as mamães que estão começando a introdução alimentar. Procura a Veri lá nas redes sociais dela, Veri Nutri Infantil. Veri, deixa uma mensagem para essas mamães, por que a gente tem que se alimentar de maneira saudável e passar isso para os nossos filhos, para a gente fechar aqui. Acho que isso, né, Nanda, é uma das maiores heranças, né, que a gente pode deixar para as nossas crianças. Criá-los com saúde, construir um bom hábito alimentar, porque muitas vezes a gente pensa, se o meu hábito lá na infância fosse diferente, como que eu seria hoje? Então, olha só o papel que a gente tem extremamente importante como cuidadora, como responsável por essa criança. Então, acho que é nesse intuito, pensando lá quando ele tiver 30, 40, 50, 60 anos, qual é a sementinha que eu super plantei aqui nesse começo? Exatamente. Então, é integrar essa criança cada vez mais e a gente trazer mais adultos, né, saudáveis, com essa relação com a comida, e nutrindo não só o corpinho, mas a alma. Lembrem-se disso. Um beijo, eu amei, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Nanda. Com amor a gente transforma o mundo e a Veri tá aqui de prova com o trabalho dela. Um beijo. Fui!